material apresenta-se-nos sob duas formas principais: substância e luz. Por mais variadas que sejam as aparências do mundo material, as substâncias que o compõem são constituídas por elétrons, portadores de carga negativa, prótons, com carga positiva, e nêutrons, desprovidos de carga. A luz, forma de expressão da matéria, é radiação eletromagnética emitida pela substância. Uma parte dessa radiação em ondas é percebida pelos nossos olhos, que diretamente registram no cérebro o que conhecemos como formas e cores. Portanto, é a luz que nos revela a forma completa do que podemos enxergar. Em conjunto, nossos olhos trabalham com algumas constantes e, através deste contínuo observar, percebemos o mundo físico. E conseguimos enxergar, por exemplo, como lhe cai a luz do sol e como esta lhe projeta a sombra. Sem tocar um objeto, sua textura e cores nos são reveladas pela maneira como ele absorve e reflete a luz do sol ou a luz artificial, e por onde produz as zonas de sombra. Percebemos sua suavidade ou aspereza, sua distância em relação ao nosso ponto de observação, e enxergamos muitas cores ao longo do dia ou da noite conforme a luminosidade do local. Podemos afirmar que nosso sistema sensorial é fundamentalmente visual e que temos um cérebro óptico como centro dos sentidos na espécie humana. Nossos olhos são órgãos que se ajustam automaticamente à quantidade de luz existente, além de possuírem terminais nervosos que conectam o cérebro com o mundo exterior. O teatro ocidental nasceu na Grécia do século V a.C. A palavra teatro vem do grego theatron, que significa o lugar de onde se vê, e que denominava o espaço ocupado pelo público que assistia aos espetáculos de tragédia e comédia. Essa origem etimológica revela um dos fundamentos desta arte milenar. O teatro é um local onde o público olha ações, gestos e movimentos humanos colocados dentro de um contexto especial para serem observados por uma plateia. Através de muitas metamorfoses ao longo da história, a arte teatral desenvolveu formas de estabelecer pontos de vista para o que se queria mostrar com destaque na cena. Criar as melhores condições de visibilidade para o público sempre foi uma necessidade fundamental desta arte. Um outro tipo de espaço para o teatro surgiu na Inglaterra durante o Renascimento, no apogeu do reinado de Elizabeth I. Nesta nova arquitetura para o edifício teatral, denominado elizabetano, o palco avança em uma plataforma que vai em direção ao público. Os cenários ao fundo são fixos e a plateia é distribuída na frente do palco num piso mais baixo, ou em galerias e camarotes colocados em níveis nas laterais. Neste espaço cênico floresceu o gênio de William Shakespeare, e sua dramaturgia reflete as características desta arquitetura, como a famosa cena do balcão da tragédia Romeu e Julieta. O teto deste edifício era aberto para a entrada da luz natural. Efeitos com fogo, tochas e velas eram utilizados. Na Itália, o arquiteto Andrea Palladio projetou o Teatro Olímpico de Vicenza, um novo tipo de edifício fechado para abrigar o espetáculo teatral. A plateia continuou em declive, como no antigo teatro grego. No palco, uma cenografia fixa reproduz uma rua da época com o uso da perspectiva. A iluminação, feita por grandes janelas e luminárias alimentadas por óleo animal. O conceito da sala fechada se transformará com uma nova relação entre palco e plateia, que conhecemos hoje como palco italiano.
A partir daí, a técnica da iluminação cênica se desenvolveu através de alguns princípios. Conduzir o direcionamento do facho luminoso através da reflexão. Potencializar sua ação sobre a cena através da refração da luz a partir de lentes e cores. Controlar as intensidades luminosas das fontes de luz para criar atmosferas mais claras ou mais obscuras. Um projeto de iluminação cênica contemporâneo se articula a partir da relação palco-plateia nos 3 formatos diferentes: arena, elisabetano ou italiano. A introdução da vestimenta cênica em preto na caixa do palco italiano possibilitou que toda a luz desnecessária fosse absorvida e satisfatoriamente controlada. Na passagem do século XIX para o século XX, 2 artistas revolucionaram a estética da iluminação cênica. Adolphe Appia escreveu artigos e livros onde desenvolveu ideias para a encenação de óperas. Propôs uma cenografia abstrata, geométrica e monumental composta de plataformas, escadas e colunas. As áreas de atuação receberão luz difusa ou concentrada. O corpo do artista ganhará destaque expressivo na composição de atmosferas que exploram luz e sombra. O espetáculo será regido pela música, que determinará os ritmos para a movimentação dos artistas e da iluminação. A luz e a cor preencherão o espaço em harmonia com esta partitura de encenação. No seu livro Da Arte do Teatro, de 1905, Edward Gordon Craig propôs uma encenação onde os elementos materiais do espetáculo, cenário, música, luz, figurinos e gestualidade dos artistas, seguem uma unidade conceitual criada pelo encenador. A iluminação estabelece atmosferas relacionadas ao contexto emocional da cena, e a composição visual do espetáculo é repleta de sugestões simbólicas. De muitas formas, a cenografia e a iluminação cênica do século XX foram influenciadas pelas ideias destes visionários. Os equipamentos de controle da luz cênica foram desenvolvidos para possibilitar essa separação de conjuntos de luzes que se movimentam na cena, com intensidades de brilho e ritmos diferenciados. Na década de 1930, nos Estados Unidos, Stanley McCandless propôs um método de afinação de luz para o palco italiano que é dividido em áreas e cada uma receberá a luz de 2 refletores com lentes. Cruzarão seus pontos focais sobre ela numa angulação de 45 graus. O contraluz completa a iluminação para cada área. Desta forma, são preservadas a tridimensão do corpo e a expressão do rosto e olhos dos atores e atrizes são iluminadas sem sombras deformadoras. Jean Rosenthal foi aluna de McCandless e desenvolveu um conceito de iluminação para a dança quando criou projetos de luz para os espetáculos de Martha Graham a partir de 1934. Em torres colocadas nas laterais esquerda e direita do palco e escondidas pelas pernas da vestimenta cênica, foram instalados equipamentos para iluminar os bailarinos através de corredores de luz na altura do corpo. Explorou efeitos em contraluz e luz rebatida para criar impressões ópticas a partir da valorização da silhueta. A iluminação cênica praticada nos palcos contemporâneos tem sua origem nestes conceitos técnicos e poéticos.